Bom dia, você que é condômino, você que é síndico, né? Hoje nós teremos mais um julgado comentado com a participação do Thiago do Inteligência Condominial. O assunto de hoje será vícios nas áreas comuns, especificamente a questão de infiltrações, né? Que é algo sempre recorrente nos condomínios. A gente vai aqui debater de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, como o condomínio deve prover, bem como a gente vai debater a questão de um processo no qual o condomínio foi condenado a ressarcir os danos causados em virtude de uma filtração na unidade de outro condomínio. Que o Thiago já chegou, vou aceitar a entrada dele. Opa! Fala, doutor! Bom dia, meu jovem! Bom? Bom, e você, como vai? Bom, bonito! Segundo a minha esposa, eu sou muito bonito, né? Graças a Deus. 1001% que hoje no julgado comentado com o nosso amigo Cláudio do sítio. Doutor, imagina você chegar em casa hoje e falar que você tem uma conta para pagar de 56 mil reais. Eita, aí o pulo é grande, hein? Chega o olho, arregala, sai pra fora. Até eu que tenho um olho pequeno japonês, eu tenho, caraca, 50 e poucos mil reais. Não é? A gente tem um olho É isso mesmo, aí. né, Thiago? E hoje, nosso julgado, pessoal, eu falo uma coisa interessante, né? Vício em área comum, o condomínio aqui em Brasília, né? Na cidade capital aqui, foi condenado a pagar 56 mil de indenização para o morador. Que o seguinte, né? Era o último andar do prédio, depois do último andar tem o quê? O telhado, né? Telhado. E aí o telhado não foi corrigido, não foi arrumado, e aí entrava água e filtrava para a unidade dessa pessoa, né? E ficou naquele imbróglio. Faz, não faz, quem é responsável. Acabou que o condomínio foi condenado aí a pagar danos morais e ainda arrumar o telhado, que é uma obrigação do condomínio, né, doutor? Exatamente. Tiago, essa questão de infiltração é bastante comum no condomínio. E aqui no DF a gente já está prestes das épocas de chuvas, né? Então você que é síndico, fica atento de fazer a manutenção preventiva, ver os telhados, ver se as telhas estão nos lugares, as calhas, para evitar essa questão de transtorno. E a questão do telhado é área comum, não tem como discutir, é diferente do... Às vezes existe uma discussão, o telhado é um terraço, né? Quem pode usar é quem está no último andar, mas não, é uma área comum do condomínio, quem tem que manter as manutenções lá é o síndico. E é o que o doutor falou, né? É uma obrigação, uma das obrigações de nós síndicos é zelar pelo patrimônio, né? Manter as manutenções periódicas. Isso aqui eu acho que nem se discute, cara. Gente, você que é síndico e tá tendo problema. Lembrando, gente, quando a gente fala em infiltração, se é no último andar e aí vem o telhado, é a mesma lógica. A lógica é assim, eu moro no primeiro, no segundo, e estou tendo infiltração no primeiro, quem é responsável? O de cima que é responsável pelo de baixo, certo? Então, se o último lá não tem ninguém, tem um telhado, e o telhado do condomínio, quem é responsável? O próprio condomínio. Então, que a gente possa estar atento a isso, e quanto antes você resolver isso, melhor é para o condomínio, para você e para o condomínio. Você pode chegar numa situação que é uma obrigação do condomínio fazer a manutenção. Você vê, vamos pagar 56 mil reais, talvez é o dinheiro de arrumar o telhado, né? Então, se você chegou nesse ponto de fazer, foi deixando com a barriga, foi deixando, chegou nesse ponto que vai pagar os danos morais e vai ter que arrumar, porque os advogados pedem ali uma multa diária de 500 a 10 mil reais se não se cumprir a manutenção do telhado. Tá? Então, se você está aí, está passando por isso, é síndico, é conselho, faça o quanto antes, porque é uma responsabilidade do condomínio. Se você acha depois que foi a construtora que não fez mal feito, depois você entra na justiça contra a construtora, né, doutor? Exatamente. Tiago, era esse ponto que eu queria deixar bem claro. Existem três questões com relação às infiltrações, né? Pode ser de área comum para área privada, né? Área privada para área privada e da área privada para área comum, né? Se é de área privada para área privada, quem tem que resolver essa situação é condomínio com condomínio. Se é da área comum para a privada, o condomínio tem que solucionar aquela situação. Agora, se é um condomínio, né, que é área privada para área comum, aí o condomínio tem que ressarcir o condomínio. E o condomínio tem que observar também se esse imóvel, se esse edifício está no prazo de garantia, para você acionar a construtora, quem edificou aquele empreendimento, para poder reparar aquele dano. Agora,
e é bastante recomendável que o síndico notifique imediatamente a construtora para não perder o prazo prescricional de 5 anos, certo? Bem como para poder se preservar com relação a qualquer futura demanda. E se a construtora demorar muito não responder, você, condomínio, agiliza, resolva aquele problema com aquele condomínio, depois cobra retroativamente da construtora para evitar qualquer prejuízo maior, né? Porque infiltrações são problemas graves. Às vezes tem infiltração, a pessoa comprou móveis planejados não são baratos, acaba estufando aquele MDF, criando mofo. Existe até questões, Thiago, que a infiltração acaba tendo mofo, acaba causando problemas respiratórios, principalmente para as crianças. O Tribunal de Justiça do DF já tem condenado em danos morais em razão do condomínio não ter resolvido a solução e aquele mofo ter se expandido, a pessoa ter criado crise de asma, bronquite, por aí vai. Olha só, coisa interessante. Eu não sabia disso, mas eu sei que tem a questão sanitária, porque o ano passado eu passei uma situação parecida. Tinha alguns como um prédio que tinha infiltração de fora para dentro, né? E aí, inclusive, estava com uma condômina grávida, prestes a ganhar neném, né? E aí a gente decidiu, a gente fez a conta para resolver o problema, seria tanto. Para reformar o prédio, seria mais ou menos 2 vezes. Então, eles optaram em reformar o prédio no geral, que aí arrumava o problema, dava um trato na estética que tinha que ser feito, né? Então, assim, não tem onde correr, gente. A gente que é síndico, essa situação, não tem onde correr. Quanto antes você resolver, melhor para você, melhor para o condomínio, melhor para o condomínio. Por quê? Você vê, chegou nesse caso que não fazer, você vê, vai ter que pagar danos morais. Se tivesse feito antes, resolvido, beleza, igual o doutor falou. Se você está na dúvida, cara, é a construtora que é responsável, faz, e depois pede o ressarcimento. O negócio é resolver a situação do condomínio. O condomínio não pode ficar à mercê ali de morar, de ter os móveis destruídos, ou coisa parecida, naquela embora. Ah, é o condomínio ou é a construtora? Não dá. Então, se você, como um síndico, você faz? Resolve o problema, mas é lógico. Tira foto, né, pega notas fiscais, pega tudo que a gente fala sempre aqui. For botar alguém na justiça, tem as provas para você poder fazer um embasamento legal e poder ir reivindicação de direito. E lembrando, tem uma boa assessoria jurídica para poder conduzir você nesse processo, né, doutor? Exatamente. E a questão, a responsabilidade, né, de reparar o dano não é só pela ação, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não fui eu que construí, não fui eu que edifiquei, é problema da construtora. Existe também a questão da omissão. Você que é síndico, né, que se omite com relação a isso, falando, empurrando que é para a construtora, a omissão acaba você responsabilizando. Já deparei com situação no qual o condomínio não quis resolver a situação, quis esperar a consultora resolver, esperar um processo judicial resolver a questão da filtração, mas só que acabou causando um mofo, né? E a pessoa acabou sendo prejudicada. E a justiça acabou condenando tanto a consultora quanto o condomínio para poder resolver essa questão, né? É isso aí. Então, pessoal, o doutor lembrou, estamos chegando próximo da época de chuva em Brasília. Você que é síndico, pede para verificar as calhas do seu condomínio, tá? Só focando em telhado, ver as calhas, ver como é que está o telhado, para você evitar transtornos futuros, né? Exatamente. Então, assim, quem possa ter essa consciência, você que é condômino, quando chegar uma assembleia para arrumar o telhado, ou alguma despesa relacionada à infiltração, que é resultado do condomínio, você tenha consciência disso, que é uma responsabilidade sua também, de todo mundo ali, é coletividade. Às vezes você fala assim, mas eu não moro no último andar, mas você mora no condomínio, né? Então você faz parte desse todo também. Doutor, teve uma pergunta aqui, que seria interessante, uma pessoa no Instagram aqui, falando assim, que o síndico dela proibiu ela de colocar a bandeira do Brasil na janela. E pode ou não pode? Polêmica. Exatamente. Essa é uma questão bastante recorrente, né? Tendo em vista que a gente está passando por um momento político, né? A Copa do Mundo está se aproximando. Você deve se basear no que está no seu regimento interno. Existem regimentos internos que vedam expressamente essa questão, né? Agora, se não tiver no regimento interno, o síndico não pode proibir, né? A questão assim, de uma simples bandeira não é tão necessariamente já uma alteração da fachada. E existe também uma lei federal que é a questão da preservação dos símbolos nacionais, né? Que... Sim, pode falar, Thiago. Eu esperei isso há 1 ano e meio. Todas as vezes os advogados me corrigem. Eu vou fazer um adendo. Agora na fala do doutor Cláudio Viana. É o seguinte, não é o síndico que proíbe não, gente. É a convenção ou o regimento interno
que proíbe isso. O síndico simplesmente comunica que não pode ser feito, porque existe uma lei, no caso uma lei interna, que é a Convenção de Regimento Interno, que proíbe isso. Porque você fala assim, pô, o síndico não. O síndico não proíbe nada, meu jovem, a gente não proíbe nada. Exato. O melhor guia para o síndico nessa situação é o seu regimento interno. Eu vejo muitos regimentos internos que proíbem expressamente essas questões das bandeiras. Ou tem outros condomínios que são, né, omisso. Cabe ao bom senso, né? Bom senso é a regra de ouro do condomínio. Tem que analisar qual o momento que nós estamos passando, né? Que é um momento político, né? E também está chegando perto da Copa do Mundo. E também a gente faz muito na analogia à questão. Por exemplo, Copa do Mundo, será que eu não posso colocar a bandeira da minha seleção, né, do meu time? Porque no Natal a gente coloca enfeites, né, pisca-pisca, e isso é levado de forma bastante comum. Nunca vi um síndico determinando a retirada daquele pisca-pisca ou enfeites natalinos, considerando que é uma alteração de fachada. Eu acho que é bastante excessivo falar que uma simples bandeira está alterando a fachada do edifício, né? Tanto que não está mudando as características, e é de fácil remoção a bandeira, né? Olha que eu peguei lá falar, né? Na convenção não tem nada que falar sobre isso. Por isso, amigão síndico, é importante você ter uma boa assessoria jurídica. Porque você vê, é um imbróglio. Na convenção fala que não tem, outras questões falam, tem jurisprudência. Você tem que procurar um advogado para sentar e falar, vem cá, qual o melhor caminho eu devo seguir nessa situação? É igual a gente fala sempre aqui, na dúvida, ó, respira e liga para o seu advogado, fala lá, não, fala assim, ó, espera um pouquinho, vou procurar com um especialista e vem com a resposta correta, para a gente entender. Pode, não pode? O que a Convenção fala? O que o Código Civil fala? Como é que estão os julgados também? Igual que a gente faz julgado comentado, o julgado é uma tendência. Né? Já tem coisa a favor, não é que é sempre, mas está tendenciando que aquilo pode se tornar algo, uma lei ou um procedimento corriqueiro do dia a dia, né? Então, se fica sempre esse alerta aí, tudo dos síndicos, né? Ainda mais na simples bandeira, né? A bandeira do Brasil é um símbolo nacional, né? Tá na Constituição Federal, não é uma bandeira de time, não é uma bandeira de outra situação, né? Então, doutor, pode colocar a bandeira assim, pague o condomínio em dia, por favor? Pode não, viu? Arrumou problema, né? Essa bandeira devia ser autorizada. Ainda. Aí tá enrolado. Pode, só um pouquinho, doutor, pode não? Pode não, viu? Pode não, nem um pouquinho. Essa é boa, viu, Thiago? Acho que é as coisas mais interessantes, né, gente? Eu acho que ia surtir mais efeito pro condomínio, né? Mas, pessoal, é o que o doutor falou, gente. Você que é síndico, lembre-se, qual é a lei do condomínio, vamos dizer assim? É a Convenção de Regimento Interno. Lógico, essas duas não pode ir contra o Código Civil e a Constituição. Então, assim, mas o que vai regir a vida do condomínio, dar equilíbrio para as relações humanas ali, é a Convenção de Regimento Interno, né? Exato. E eu vou voltar a falar aqui, não é o síndico que fala que autoriza ou não, multa, não. Não, isso aí existe uma lei, a gente simplesmente comunica. Gente, não pode. Por isso. Tá? Então, assim, se você condomínio também tem essa visão, porque eu falo assim, foi o síndico que proibiu, foi o síndico que me multou. Eu falo assim, eu não multei ninguém, você que não infringiu uma regra que existe aqui, que você sabia, tinha consciência, então eu simplesmente só comunico isso. Mas, na verdade, quem multou foi você mesmo, quando você não cumpriu a regra, né? Exatamente. Tiago, o síndico que levou a gestão a ferro e fogo, né, não é bastante recomendável, né? Tem que analisar o caso, bom senso, conversar, talvez ver essa questão, falar assim, vamos deliberar levar uma assembleia, vamos supor, assim, da época de setembro até dezembro, vamos permitir as bandeiras, né? Leva para a comunidade debater isso, vamos saber o que a coletividade acha, né? É muito melhor. Tá aí, ó. Dei a dica para você, a bandeira, paga o condomínio em dia, por favor. Só pode botar as unidades, não é problema, né, doutor? Proteção de dados. É problema. Doutor, ficou agora a ver um insight na minha cabeça aqui sobre essa questão, né? Nesse nosso julgador que está falando de construção. Um condomínio foi condenado a pagar R$56 mil para um morador, né, por danos morais, e mais ainda a obrigação de fazer um reparo lá no telhado. Nesse caso, o condomínio pode entrar contra o síndico por má gestão ou por o cara não ter feito isso, porque ele não fez o dever dele de casa, vamos dizer assim. Uhum.
A questão é o seguinte, se o síndico recai na omissão, né, o síndico foi notificado, ele se tornou inerte, né, o conselho falou para ele, vamos agir aí, não fica só na rede, não. Vamos resolver o problema, ele pode sim ser responsabilizado, né, regressivamente, com ação contra ele. Opa, acho que o Thiago travou, deixa eu ver. Beleza. Pô, voltou, Thiago? Voltou, tá normal. Vamos lá, vamos que vamos. Aí, ó. Então, O mestre olha, falou, manda um abraço pro nosso amigo Mário Galvão, artigo 86. E outra coisa, tá com problema de filtração, quer fazer uma inspeção predial? Aí o cara aí, ó, pra você entrar em contato. Mário Galvão. É esse. Isso aí é um dos maiores experts de engenharia econômica do Brasil. Síndico, então, ó, tá chegando a coisa da chuva, você do Brasil todo. Vamos trabalhar com a prevenção? Vamos dar uma olhada no seu telhado. Sobe lá, faz um exercício, bota a camisa, um short, um tênis, sobe lá, vê como é que tá, faz a limpeza das calhas, são muito importantes também. Vamos prevenir. Prevenir é melhor que remediar. E sai caro remediar, né, doutor? Então, na reta final, então, fica à vontade. Faz aí aquele famoso resuminho para nós, hein, doutor? Fica à vontade. Resumo. Você que é síndico, estamos entrando na época de chuva. Faça as revisões periódicas, entre em contato com o seu engenheiro para olhar o seu telhado, as fachadas e evitar um transtorno maior, né? Se você está na dúvida se a infiltração é de uma área comum, de uma área privada, de novo, entre em contato com o profissional técnico para ele te dar um parecer e resolver essa solução. O que você não pode ficar é inerte. Você tem que tomar uma atitude, senão você pode ser responsabilizado, né, Thiago? No mais, é isso, né? Tá aí meu Instagram para vocês seguirem, curtirem, também do Thiago. E toda semana a gente faz uma live aqui de 20 minutinhos, 30 minutinhos, debatendo algum assunto. E aí eu convido você lá no YouTube, Interesse Condominial, tem a playlist Doutor Responde, com todos os julgados nossos, tá, pessoal? Doutor, muito obrigado. Você vai estar no Na Síndico? Vou dar uma passadinha lá. Me liga então para bater um papo, para tomar um café. Gente, você que é de Brasília, do entorno, do Brasil todo, tá convidado no Na Síndico. Sexta e sábado aqui em Brasília, um evento maravilhoso. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado, doutor. Passa no stand lá, doutor Mário Galvão, ele vai estar com o stand lá. Dá um abraço lá para todos. Show de bola. Valeu. Valeu, galera. Valeu, amigo síndico, amiga síndico. Beijo no coração. Vamos que vamos.